falando dos aliados do presidente Temer, eles planejam empurrar um pouquinho a reforma da Previdência adiante, né? Mas a base quer concentrar agora esforços, viu, Vera, Andreasa e Madu, nas próximas semanas para aprovar a reforma política que prevê mudanças no sistema político eleitoral e estabelece um fundo, né, com recursos públicos para financiar as eleições. Para que as medidas tenham validade nas eleições de 2018, precisam ser aprovadas na Câmara e no Senado em 60 dias. O que você acha dessa questão envolvendo a reforma política, o Madu? Você acha que isso deve ser essa base vai tratar mesmo como prioridade? O que você acha? Eu acho o seguinte, cara, você acha que essa quadrilha, né, ou quadrilhas, essas falanges, né, esses PCCs, esses CVs que estão lá no Congresso, vão fazer alguma reforma política que beneficie a prática da política no Brasil? Mas nunca, jamais, never. Entendeu? Eu não tenho a menor ilusão disso. Madureira hoje está cético. A quantidade... Não, cético não, estou pessimista. Estou asséptico, velho. Não, eu não vejo nenhuma possibilidade. Cara, eu nunca vi jararaca parir coelhinho. Eu nunca vi jararaca parir coelhinho, jamais. Não existe isso. Coelhinho dá luz a coelhinho, jararaca dá luz a jararaca. Ali só tem jararaca. Então ali não vai sair nada que beneficie a sociedade brasileira. É ilusão. A ilusão é você achar que você vai ter desse Congresso aí, ou dessa camarilha, que hoje são os principais personagens da nossa política, algum traço de reforma que seja algum avanço. A primeira coisa é a reserva de mercado. Eles não querem, não desejam, evidentemente, que nenhum cidadão de bem, que nenhuma pessoa com mínimo de compromisso, de seriedade, né, de princípios, participe desse jogo político. Claro que não, né, de maneira nenhuma. Vai contrastar muito. Então eu não me iludo com isso não, Patrick. É o que eu digo. Nós estamos condenados aqui a ficar nos arrastando até 2018 para ver o que acontece. Eu nem sei, 2018 não significa redenção, não. É para ver o que pode acontecer, quais são as possibilidades. É muito interessante verificar esse negócio da corrida das duas reformas, né? A reforma que o governo quer, que é a da Previdência, e a que os políticos querem, que é a reforma política, que é aquela que é capaz de assegurar a eles algum dinheiro para as campanhas, porque o dinheiro sumiu. A maioria dos financiadores está presa e os que estão soltos 3 bilhões. 3 bilhões eles querem. E os que estão soltos não querem mais custear isso, não podem mais custear isso porque a lei mudou e não querem mais custear como custeavam pelo Caixa 2 porque tem medo de ser presos também. Então, eles precisam urgentemente dar um jeito de pagar as próprias campanhas. Então, essa é a pauta número 1. A verdadeira pauta que se discute em Brasília é essa. E eu falei isso aqui no Jornal da Manhã, acho que é uma informação importante também para quem do 3 em 1 não ouviu o jornal. Quem eles colocaram no comando dessa operação, que é tentar sistematizar uma reforma política para que dê tempo de votar, porque essa discussão tá uma bagunça, né? O tal do Vicente Cândido pegou a reforma política que veio do Senado, enfiou um monte de contrabando, um monte de coisa que não interessa a maioria dos partidos, não porque seja boa, mas porque é tão ruim que interessa só ao PT e não é ruim o suficiente que interessa ao PMDB. Então o Jucá, sempre ele, que é o chamado para resolver essas situações quando dá um problema, vai tentar sistematizar uma reforma política ao gosto do Congresso. E ela inclui esse financiamento eleitoral por meio de um novo fundo, além do fundo partidário, inclui alguma cláusula de desempenho e veto a coligações proporcionais, ou seja, não vai poder mais fazer aquela aliança com um monte de sigla. Isso é uma tentativa dos grandes partidos tirarem os pequenos que fazem um mercadão ali do voto e um mercadão do tempo de TV e tal, da jogada, e dividirem entre eles os poucos recursos que sobraram. Inclui também uma nova janela, justamente para essa troca de partido. Eles esperam, desidratando os pequenos, atrair deputados para eles e aí aumentar o seu poder de fogo e de barganha. Basicamente é isso, tá? A reforma política possível é essa. Está se discutindo também uma mudança de sistema de votação
de sistema de representação no Congresso, porque esse está muito criticado, está muito desgastado, mas não vejo um consenso. Tem muita gente defendendo o tal do distritão, em que você vota e elege na ordem aqueles deputados que foram mais votados, mas isso não tem ainda um grau de consenso a ponto de dizer que vai passar. O que você acha, Andreasa? A Vera deu o panorama exato do que está em curso. A grande preocupação agora dos políticos que querem permanecer no poder, que querem renovar os seus mandatos, que querem assegurar a manutenção da prerrogativa de foro, né, do chamado foro privilegiado, é fazer avançar isso que eles chamam de reforma política. E que de política tem muito pouco. Todos esses elementos em discussão, alguns dos quais cortina de fumaça, por exemplo, aquela tal emenda Lula que não permitiria que o sujeito fosse condenado 8 meses antes da eleição e outras coisas, não passam de cortina de fumaça. Todos esses elementos da tal reforma são negociáveis, menos um: o financiamento público de campanha. Essa é uma das principais chaves da reafirmação do establishment, né? Do grande acordo, da grande concertação para que os mesmos permaneçam no poder. É por isso que é necessário mesmo ser pessimista como o Madureira está hoje, porque a situação encaminha para a reafirmação de tudo aquilo que nós não gostamos, de tudo aquilo que a Lava Jato, aliás, a Lava Jato errou muito, facilitou muito isso, de tudo aquilo que a Lava Jato buscou atacar. Durante os anos do PT no poder, aliás, desde que o PT existe, em todos os seus programas partidários e eleitorais, programas de campanha, está lá presente o projeto de financiamento público de campanha. Esses caras nunca conseguiram avançar nisso enquanto estavam no poder. Agora, nesse momento, e aí a própria prova desse acordão, agora, não à toa, um petista relator, aliás, um petista que tem uma relação muito boa com o Rodrigo Maia, fala-se muito pouco nesse... Precisa apanhar mais. Está enfiando esse contrabando que vai prosperar. Eles vão encaixar o financiamento público de campanha, e nós estamos falando disso aqui há meses.